Livro Rute, capítulo 1. Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra, e um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome, e foi morar na terra de Moabe. Levou consigo a sua esposa e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando lá. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu, e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e a outra Rute, e ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. Assim, ela e as 2 noras saíram do lugar onde tinham morado. Enquanto estavam a caminho para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: "Por que vocês não voltam para as casas de suas mães? Eu desejo sinceramente que o Senhor recompense vocês 2 por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. E o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre um outro marido." Noemi beijou suas noras e elas começaram a chorar em voz alta. E disseram a ela: "Não, queremos ir com a senhora, viver com seu povo." Noemi também respondeu: "É melhor que vocês voltem para o seu povo, minhas filhas. Por que viriam comigo? Será que eu poderia ter mais filhos para que se tornassem os seus maridos no futuro? Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu tivesse marido e estivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim." Choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despediu da sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Rute, porém, insistiu em ficar com Noemi. "Pense bem", disse Noemi a ela. "Sua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Volte também com sua cunhada." Mas Rute respondeu: "Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver aonde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer, e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que Ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, senão a morte, me separe da senhora." Quando Noemi viu que Rute estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais, e partiram. Quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa delas. "Será que é Noemi mesmo?" perguntavam as mulheres. Noemi, porém, lhes disse: "Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Eu parti cheia de alegria, de mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que então vocês me chamam Noemi, quando Deus me voltou as costas e trouxe tanto sofrimento para mim?" Quando Noemi e sua nora moabita Rute voltaram das terras de Moabe e chegaram a Belém, a colheita de cevada estava começando.
capítulo 2. Havia em Belém um homem muito rico e influente, parente do grupo de famílias de Elimeleque. O nome deste homem era Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de algumas pessoas bondosas. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth foi recolher as espigas que sobravam atrás dos ceifeiros. Então entrou num campo que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz chegou de Belém enquanto Ruth estava em sua propriedade e saudou os trabalhadores. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe, junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã ela me disse que a deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Boaz foi até onde Ruth estava e lhe disse: olhe, minha filha, fique aqui para colher conosco. Não vá colher em outra lavoura. Fique aqui e siga as mulheres que trabalham para mim. Fique atenta onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças. Eu já dei ordem aos meus empregados para não aborrecerem você. Quando estiver sede, venha e beba das vasilhas que os servos encheram. Então ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto no chão, perguntou a Boaz: por que o Senhor é tão bom para mim? O Senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. Sim, eu sei, respondeu Boaz. E também ouvi falar de todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra, desde a morte de seu marido Malom. Como você deixou seu pai e sua mãe e a terra em que você nasceu para viver com um povo que você não conhece. Eu desejo que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cuja proteção você veio se colocar, a recompense ricamente por tudo que você faz. Muito obrigado, Senhor, respondeu ela. O Senhor foi tão bom comigo. O Senhor me consolou e falou ao coração da sua serva. E eu nem sou sua serva. Na hora da refeição, Boaz chamou Ruth e disse: venha, coma conosco, e pegue do pão e molhe o vinho. Assim ela sentou-se junto aos trabalhadores, e Boaz lhe deu grãos tostados, muito mais do que ela podia comer. Quando ela voltou ao trabalho para colher espigas, Boaz ordenou aos seus empregados: deixem Ruth colher à vontade, sem incomodá-la, mesmo que ela colha entre os feixes. Quando estiverem colhendo, deixam cair algumas espigas dos feixes para que elas colham. Não a repreendam. Assim, Ruth trabalhou o dia inteiro. À noite, depois de debulhar a cevada que colheram, havia mais de 20 quilos. Ela levou sua colheita à cidade e entregou à sua sogra, junto com o que havia sobrado da sua refeição. A sogra perguntou: onde foi que você colheu hoje? Onde trabalhou? Que Deus abençoe aquele que foi tão bom com você. Então Ruth contou à sua sogra tudo o que tinha acontecido e disse: o nome do dono do campo em que trabalhei hoje é Boaz. E o Senhor o abençoe. O Senhor continue a ser bondoso para conosco, como também foi para os nossos maridos, exclamou Noemi emocionada. E acrescentou: sabe, esse homem Boaz é um de nossos parentes mais chegados.
é um dos nossos resgatadores. Bem, disse Ruth, a moabita, ele mesmo me disse para voltar e colher junto com os seus empregados até que terminassem toda a colheita. Mas isso é maravilhoso, exclamou Noemi. Faça o que ele disse. Fique junto com as empregadas dele durante toda a colheita. Lá você estará muito mais segura do que em qualquer outro campo onde poderiam molestá-la. Ruth fez o que Noemi sugeriu e ficou com as servas de Boaz, colhendo as espigas, até o fim da colheita de cevada e de trigo. E durante esse tempo ficou morando com sua sogra.